Se você sente que você tá fazendo tudo certo, mas mesmo assim você tá meio que invisível no meio da concorrência, esse vídeo é pra você. Porque o problema provavelmente não tá no seu conteúdo ou naquilo que você faz, mas eu acredito fortemente que você não tem um posicionamento de negócios bem estruturado e por isso que você fica sofrendo com a concorrência. O mercado, ele não tá saturado de gente boa, ele tá saturado de gente igual. E quando você entende isso, você vê que você não precisa inventar um novo nicho, você só precisa ter uma nova abordagem para aquilo que você faz, para que você se destaque das outras pessoas que fazem a mesma coisa que você. Então, hoje eu vou te mostrar como que você vai se destacar mesmo no mar de concorrência e por que que eu vou te ensinar isso. Porque eu fiz isso. E a gente vai fazer em blocos. Então, primeiro ponto, tá? O que que é posicionamento de verdade? Sempre que eu falo isso em palestra, as pessoas ficam tipo... "Não." E na verdade não fui eu que inventei. Posicionamento de negócios, ele na verdade foi criado por dois caras. Um chama Al Ries e o outro chama Jack Trout. E o posicionamento de negócios, as pessoas elas acabam errando muito nele porque elas não têm uma definição clara do que é. E tudo aquilo que a gente não consegue definir o que é, a gente não consegue saber. Ó, eu dei um exemplo numa palestra que foi assim, eu peguei um copo de água que estava em cima da mesa. E eu falei, o que que é isso? Aí todo mundo, um copo de água. Eu falei, beleza. Então, se eu pedir pra você um copo de água, você sabe pegar pra mim, não sabe? Sei, um copo de água. Provavelmente a gente vai conseguir chegar num bom resultado, que vai satisfazer as minhas expectativas, né? Mas se eu falo que aquilo, a gente não tem um consenso do que é o copo de água. Se eu falo que é um recipiente com líquido, podem vir milhões de coisas, né? Pode vir um pote de sorvete daqui bom velho que se coloca água dentro, pode vir uma taça com vinho, pode vir um copo com cerveja, pode vir uma caneca. Não é um copo de água. E o problema é, quando a gente não tem uma boa definição, a gente acaba se confundindo em como chegar naquele resultado. Então, o posicionamento é a mesma coisa. Quando eu pergunto, as pessoas falam, posicionamento é como eu quero ser visto. Posicionamento é sobre ser autêntico a quem eu sou. Posicionamento é sobre o jeito que eu me visto. Posicionamento é sobre como o outro enxerga aquilo que eu faço. E todas essas estão certas, mas elas não são o que é posicionamento de negócios. Posicionamento de negócios, pega o papel e a caneta aí. Posicionamento de negócios é o lugar que você ocupa na mente do seu lead, do seu prospect, né? Em relação à concorrência. O lugar que você ocupa na cabeça do seu lead em relação à concorrência. Então, o posicionamento é uma relação. E quando a gente chega nesse conceito, já fica muito mais fácil de entender como construir um bom posicionamento. O bom posicionamento é aquele que faz com que você ocupe o lugar que você precisa e quer na mente do seu lead ou prospect, que é benéfico para você ou sua empresa, em relação ao que está na cabeça dele com os concorrentes. Então, o posicionamento é sobre você jogar com o que já existe na mente do seu lead. É você jogar com o que já está lá. Você não constrói algo do zero. Você pode até ter a ilusão de que está construindo, mas na verdade, na cabeça da pessoa, o que está sendo construído é uma nova relação. Então ela tem uma concepção. Todas as pessoas têm concepções sobre as coisas. Se você pegar qualquer mercado, o que é um nutricionista? Vai ter concepção. É óbvio que as pessoas têm concepções diferentes, mas no geral a gente consegue definir. Tá, como que o nutricionista posta na rede social? As pessoas conseguem imaginar, o que você pode comer, o que não pode, antes e depois. Nananã, isso e aquilo. Tá bom, tendo em vista que as pessoas pensam coisas sobre, né, nutricionistas e que todos eles fazem coisas parecidas para comunicar aquilo que eles oferecem, pode ser uma consulta, um programa de acompanhamento, uma mentoria, tanto faz. Então você entende, você fica muito mais fácil entender o que você tem que fazer para se diferenciar deles e ocupar um lugar diferente na mente do seu lead ou prospect. Então a gente pega, por exemplo, nutricionista, nutrólogo, coisa e tal, galera que fala de saúde, aí você pega um Paulo Musi, que ele é um cara ele é do fisiculturismo, o Paulo Musi, também do fisiculturismo, é o cara que tá lá criando conteúdo todo dia de manhã na bike, é um cara mais calmo, é um cara que não fica o que você pode comer, isso versus isso, beber a coca sim ou não, ele traz muito mais uma conexão com ele, então ele se constrói de um jeito diferente e ele comunica para você, às vezes, pontos que não estão ligados à parte técnica da nutrição. Às vezes, até quando ele tá falando na bike, fazendo aquelas lives todos os dias, ele tá trazendo outros conceitos. E aí ele traz para o mundo da nutrição e fala com as pessoas dentro daquele universo. Então, ele consegue trazer uma diferenciação. E ao mesmo tempo, a gente pode ter um nutricionista que seja extremamente
técnico. É a pessoa que vai trazer a enzima do XPTO e por que essa enzima deve ser utilizada com um outro negócio e que também vai ter um outro lugar. A gente pode pegar, sei lá, Lara Nesteruk, que, né, hoje em dia já é outra coisa, mas ela veio muito dessa vibe da nutrição e trazia um outro viés. E a gente pode ter pessoas diferentes, mas normalmente quem se destaca dentro de um nicho e às vezes até extrapola o nicho, se torna maior do que aquele nicho, porque hoje o Paulo Musi, eu não sei se a gente olha para ele como não sei se é nutricionista, nutrólogo, ou enfim, endócrino e tal, mas a gente não enxerga só como aquilo, a gente enxerga como uma personalidade acima daquilo. Isso abre margem para dar palestras, virar um influenciador, uma celebridade, fechar a publicidade com marcas, ser chamado para falar em podcasts, às vezes sobre a sua própria vida, nem só sobre a nutrição em si. Então, isso acaba chamando. No meu caso, o que eu fiz? Ao invés, eu comecei a olhar qual que é a concorrência. Pessoas que falam de negócios, e aí as pessoas têm concepções. Pessoas que vendem cursos, as pessoas têm concepções sobre o vendedor de curso. E pessoas falam de conteúdo. Então, o que as pessoas pensam sobre galera que fala de conteúdo? É uma galera muito criativa e tem vídeos super fora da caixa e, nossa, edições mirabolantes. São pessoas que vão falar dessa parte de conteúdo. Então, eu me posiciono como a pessoa que fala da estratégia de conteúdo para geração de leads. E o geração de leads, hoje em dia vocês vão ver a galera começar a falar, mas ninguém falava. E o geração de leads, ele é um mecanismo através do qual o meu lead, que é o empreendedor, é isso que ele quer. Ele produz conteúdo para vender, para gerar lead qualificado e vender. Ele não produz só para fazer a dancinha e ser famoso, o empreendedor. Então eu tenho que pensar o que está na cabeça dessa pessoa para construir um posicionamento diferente. Quando eu olho para vendedor de curso, as pessoas têm concepções. É charlatão, é ostentador, é uma pessoa que fica forçando a venda, é insistente, é chato. E aí eu jogo com o que está na cabeça da pessoa para me posicionar de um jeito diferente. Então a Isabela vende cursos, mas ela não é vendedora de curso. Ela tem uma empresa de educação, é muito diferente. Juro, o seu curso, as pessoas falam, o seu curso é diferente de todos que eu já fiz na minha vida. E realmente, por quê? Porque eu construo ele de um jeito diferente, porque eu sou diferente, mas aí eu te comunico também para estar na sua cabeça. E o jeito de você não ficar brigando é você ter um posicionamento forte, porque aí você tem um lugar único na mente do seu cliente. Você tem que ser o primeiro nesse lugar único. Eu não preciso ser a maior. Eu não preciso ter o maior número de seguidores, mas eu tenho que ocupar aquele lugar único. A Bruna Tavares, por exemplo, ela ocupa o lugar de respeito na indústria de beleza do Brasil. Então, beleza nacional, influenciadora e beleza, ela é a mais respeitada. Tem gente que tem muito mais seguidores do que ela, mas quando você pensa, quem é a mais respeitada? Bruna Tavares. Quem é a pioneira? Bruna Tavares. E isso faz com que você tenha vantagem e que você não precise você não precisa inflar. Eu tenho agora que ser polêmica, isso e aquilo, porque alguém tem mais seguidores do que eu. Não necessariamente. Você ocupa o primeiro lugar em algo que você quer, dentro da sua jornada. Eu sempre quis ser a pessoa respeitada porque é honesta, é uma pessoa que é focada em resultado, muito direta e, espontânea. Eu sou uma pessoa espontânea, que educa, tá sempre ensinando. Então, independente do que eu faço, eu sempre trago isso. A educação, ser disruptiva, ser uma pessoa leve, divertida. Porque isso me coloca num lugar da prateleira na mente do meu lead que é só meu. E aí não importa, vai ter gente que vai se identificar mais com outra pessoa, mas eu não fico mais brigando com o concorrente. Eu não enxergo ninguém que fala de conteúdo hoje como concorrente. Também não enxergo gente que fala de empreendedorismo como concorrente. Porque eu tô ocupando um outro lugar na mente dessa pessoa. Não significa que ela não pode ganhar dinheiro, que não, nossa, estão errados. Não, só significa que o melhor jeito para mim é construir um posicionamento e ocupar um lugar na mente do meu lead, que é o lugar que eu quero ocupar com base naquilo que eu faço, eu sou e eu gero. Então, mentor. Cara, eu sou mentora de negócios. Mas eu duvido que você me enxergue no mesmo lugar que você enxerga um mentor de negócio. E não é porque eu sou, nossa, a mais genial do mundo, mas é porque eu entendo o que as pessoas pensam e aí eu trago o que eu tenho de diferente na minha comunicação. Então, o mentor às vezes é a pessoa que não deu certo em nada e ela só vai dar certo sendo mentor de alguém. Então, às vezes é a pessoa que não consegue vender, mas aí ela consegue ganhar o dinheiro dela ensinando outras pessoas a vender. Eu sei que tem gente que tem concepções com isso. Ou o mentor às vezes promete 1000 coisas e é uma pessoa que não entrega e não gera o resultado. Então, entendendo isso, o que eu faço? Garanto que a minha entrega é excelente, garanto que eu gero o resultado e que eu só ensino e acompanho e direciono as pessoas naquilo que eu primeiro já fiz.
Eu não fico dependendo do case das pessoas que geraram de resultado. Eu tenho muitos dentro da mentoria empresarial, dentro do Sparks. Mas não é isso, entendeu? Primeiro tem que ser o case, porque se as pessoas acham que o mentor é aquela pessoa que só fala e não faz, então que eu seja a pessoa que faz e depois eu ensino como que faz, entendeu? Então, entender o que tá na mente da pessoa é o que te ajuda a construir esse posicionamento forte. Então, vou dar um outro exemplo, tá? Exemplos práticos desse posicionamento que você ocupa esse lugar único na mente do seu cliente. Todo mundo fala de marketing. Mas tem alguém que fala de marketing para introvertidos? Não. Todo mundo fala de emagrecimento. Mas quem fala de emagrecimento para mães que trabalham 12 horas por dia? Você ocupa um outro lugar na mente desse lead. E aí é por isso que é tão importante você entender quem você quer que seja o seu cliente. Quem é a pessoa que você mais consegue ajudar? Eu consigo ajudar, cara, todo empreendedor, mas quem que eu mais consigo ajudar? Eu mais consigo ajudar as pessoas ou que têm um negócio digital ou que querem construir um braço digital. E aí eu ajudo essa pessoa a tornar esse braço digital o grande alicerce da empresa dela, o grande responsável pela escala, com margem do negócio dela. São pessoas que, quando vêm para o digital, precisam de posicionamento, da estratégia de conteúdo, precisam, às vezes, entender como construir um negócio educacional ou mentoria, precisam aprender a vender e usar o digital como um canal de venda. Como que você vende através do digital? Tem gente que é bom vendendo, mas fala, mas é só no 1 a 1. Então, essas são as pessoas que eu mais ajudo. E aí, mas eu tenho uma indústria e o meu foco agora é expandir o meu fornecedor e fazer a importação da China. Cara, eu posso ajudar em algumas coisas, mas é o meu cliente ideal? Não. Não significa que eu não posso ajudar, mas significa que no momento que essa pessoa precisar entrar no digital, aí beleza, aí sou eu a pessoa. Então, você tem que entender quem que você quer ajudar. O segredo não é você falar pra todo mundo, é você falar pra alguém com clareza, com profundidade, porque é nesse momento que você se diferencia. Como que você se diferencia? Você fala pra todo mundo o tempo todo sobre tudo. Não tem como. Vamos pegar cinema. Eu tava vendo um corte do Tarantino, falando do momento que mudou a vida dele, que ele fazia um negócio que durante a noite ele tinha um dia que ele chamava de... esqueci o nome, mas era o dia tal, e ele passava a noite inteira vendo todas as merdas, sem dar desculpa nenhuma. Todas as merdas que ele tava fazendo na vida dele, que ele tava deixando de fazer, coisas que estavam erradas, e aí as últimas 2 horas ele passava vendo o que ele ia arrumar, como que ele ia mudar cada uma dessas coisas. E ao invés dele dormir e depois acordar e continuar tudo igual, nesse dia que ele virava à noite, no dia seguinte ele colocava tudo e implementava, e aí depois ele dormia. Então é uma técnica dele. E quando você pega o Tarantino, ele não é o cara de todo filme. Não dá pra você pegar o Tarantino e falar que ele fazia comédia, aí fazia também um drama, fazia um filme infantil e um desenho animado, e aí fazia um filme de terror, aí fazia... Não, ele se especializa em fazer um certo tipo de filme que tem um suspense, que tem uma carga de roteiro que é imprevisível, que tem uma profundidade na personalidade dos personagens. São filmes normalmente meio terror até, né? Meio... Não é terror. Gore. Tem muito sangue, né? Tem sangue, tem diálogos muito profundos e tal. Ele se especializa nisso. E aí, dentro da história do cinema, ele ocupa um espaço. Ele não precisa ser todo o espaço, mas é esse espaço. Que nem quando você pega o Christopher Nolan no cinema. Ele não é o cara que vai fazer uma comedinha romântica besta ali e acabou. Não, ele vai fazer filmes que ele consegue, o Oppenheimer, ter 3 horas e fazer você ficar 3 horas vendo sobre a história da bomba atômica e na hora que explode não tem som, sabe? Tipo assim, ele é esse cara. Ele é o cara que consegue transmitir emoções extremamente profundas e fazer linhas temporais. Pra mim, ele é o mestre das linhas temporais. Ele consegue ir do passado, presente, futuro, volta pro passado e muda toda a história. Ele é essa genialidade. E aí ele se consolida. E ele se consolida a ponto de, quando ele foi fazer o Oppenheimer, o cara lá do Peaky Blinders, o Cillian Murphy. O Cillian Murphy e teve um outro também que fez, que é muito famoso, o... Hã? E o outro, que é um mais loiro. Esqueci o nome dele, tá? Mas um desses caras, quando foi assinar, falaram assim, tem um filme do Christopher Nolan, tal, mas você não pode saber sobre o que é. As pessoas não sabiam. E aí o cara assinou e falou, é do Christopher Nolan? Vou fazer o filme. E assinou o contrato e mesmo antes de saber sobre o que era o filme. Esse é o poder que você tem quando você constrói o seu posicionamento. E você só constrói quando você age na sua zona de potência. Naquilo que você é melhor em fazer, é melhor em aprender, é melhor em se desenvolver. Porque, por exemplo, o André sabe um monte de coisa, que tá ali atrás da câmera. Mas eu duvido que se eu falasse pra ele pegar uma dessas coisas e fazer a vida inteira dele em torno disso, que não é uma parada que ele é apaixonado, dificilmente ele conseguiria ser muito bom e construir um posicionamento ali dentro do mercado naquilo.
Então ele vai construir naquilo que ele é melhor em fazer. Assim como a gente pega pessoas em todos os ramos, e as pessoas que querem atender todo mundo, normalmente isso mostra uma insegurança. É o medo de você não conseguir ganhar dinheiro, não conseguir... Porque o nichar parece que você está diminuindo suas chances. Mas na verdade você está aumentando suas chances de dar certo para aquele público. Entende? Então entender isso. E como que você constrói uma comunicação que gera diferenciação? Se você comunica algo que pode ser copiado, você pode melhorar, tá? Você ainda não se posicionou direito. Por quê? Quando a gente fala principalmente de conteúdo, se posicionar através do conteúdo, o melhor jeito para você construir um espaço na mente da pessoa é você construir esse espaço a partir de quem você é, o que você faz, o que você representa e o que você acredita. E isso dificilmente é copiável na sua inteiridade. É óbvio, gente, tem gente que copia tudo. Eu tenho uma pessoa que copiou a minha história de vida. Tipo, copiou o início da minha marca, o meu pai me emprestou R$500 e aí eu fiz isso e vende igualzinho o meu. Tipo, tem gente que vai copiar a sua história, tá tudo bem. Mas, no geral, se você faz um conteúdo que são 3 dicas para fazer um storytelling bom, dica número 1, cria a narrativa, qualquer um consegue fazer isso. Mas, o momento que o storytelling mudou a minha vida. E aí você conta uma história e explica os 3 princípios de storytelling que mudaram a minha vida. Você traz o princípio e traz por que mudou a minha vida, por isso. O segundo, ou que mudou o meu negócio. O segundo foi isso. E o que eu passei a fazer, isso. Também pode ter algum pé rapado aí que te copie, mas no geral você entende como você traz uma bagagem, um peso para um conteúdo que a pessoa olha e ela se conecta e ela... Para ocupar um espaço mental de alguém, a pessoa tem que se conectar com você, entendeu? Ou com aquilo que você faz. Então, isso é muito bom. E a diferenciação não é o que você fala, né? É como você fala, para quem você fala, o que você gera a partir do que você fala. Você gera uma sensação de esperança? Você gera uma sensação de, porra, tô fazendo merda. Você gera uma sensação... Se você não gera nada, você é só tipo, tá, próximo. É óbvio que você não vai ocupar espaço na mente. Quem são as pessoas que ocupam espaço na sua mente? São as pessoas que te fazem sentir alguma coisa. Se a pessoa não te faz sentir nada, ela é irrelevante. Se você vai ali na padaria, tem alguém na fila e dane-se. Mas tem alguém que fez você sentir algo, você lembra. Tipo o cara da balinha, o senhorzinho da balinha, é um cara no sinal que vende balinha, ele tem uns 80 e tantos anos. Eu não conheço ele também. Mas ele gerou algo em mim a partir de uma interação e eu lembro dele. Então você tem que sentir algo e fazer a pessoa sentir algo. Então, o primeiro começa por um desses 3 caminhos. O primeiro é um público específico. Então, não precisa ser o mais específico do mundo, tipo, dietas para mães que são solo e separaram há 3 anos, porque aí fica tipo assim, ó. Mas mães que trabalham, já é um nicho, mas é um nicho que tem um mercado gigantesco, entendeu? Então, fale com um público específico, só que fale com um público que você consiga ter mercado. Tem gente que às vezes é assim, eu vou falar com donos de Yorkshire que já tem de 8 a 10 anos o cachorro e tem problema de visão, tipo assim, porra... Mas eu vou falar com dono de Yorkshire, beleza? Entende? Tipo, você começa a conseguir ter mais assertividade. O de Yorkshire foi incrível agora. Número 2, uma metodologia única. Então, um jeito único de fazer as coisas, né? Você pode ter uma metodologia, então assim, você tem um protocolo de acompanhamento de nutrição para mães que trabalham, olha que fera, e você vai a partir disso. Ou, por exemplo, a geração de leads. Então, a nossa metodologia de conteúdo, de vendas, ela é sempre focada em gerar lead qualificado e converter esse lead qualificado da melhor forma possível. Então, os meus métodos de posicionamento, inclusive, é para gerar mais lead qualificado. E eu vou me posicionando através disso. Ou 3, um valor ou crença que te guia e que vai ressoar com quem te segue. Você pode ter os 3, tá? Inclusive, esses 3 pontos que eu falei. Mas, às vezes, você tem uma crença tão forte, e essa crença não precisa ser religiosa, mas você tem uma crença. Tem várias pessoas que se unem porque alguém é muito de direita. Então, às vezes, é alguém que fala de negócios, as coisas que fala de negócios são ok, mas pela crença dessa pessoa, às vezes, de ser muito de direita, aproxima pessoas que são parecidas. Ou, às vezes não, às vezes ser alguém muito mais liberal também aproxima. Ou de ser alguém muito mais espiritual, às vezes fala de negócios, mas tem essa onda mais espiritual, também conversa. Então, entenda o que você tem que é forte e diferente dentro dos seus concorrentes, que isso vai trazer muita diferença. E como que você cria uma narrativa própria, né? Eu tô falando de marca pessoal, mas a sua empresa também você pode pensar como uma pessoa, né? Então, primeiro, por que você faz o que faz? Ou na empresa, por que vocês fazem o que fazem? Por que você faz o que faz? Não é o que você faz, é por que você faz. E por que você faz desse jeito? Número 2, da onde vem? Da onde vem essa metodologia? Da onde vem esse jeito de fazer as coisas? E número 3, o que você enxerga que ninguém do seu mercado fala?
Porque isso que é o ouro. O ouro da comunicação, o ouro das ideias de bons produtos, boas soluções, boas ideias, normalmente está nesses gaps. O gap é um vazio, é um espaço que ninguém está vendo. Como você descobre ele? Você descobre olhando para os concorrentes, analisou. Beleza, agora vamos ver o que as pessoas falam. Às vezes, num comentário de um vídeo de outra pessoa, fala, por que você não fala mais sobre isso daqui, que eu acho muito interessante? Aí tem 2, 3 pessoas falando sobre aquilo. Aquela pessoa, às vezes, não leu e não viu. E ali existe um gap. Ou olha nos comentários das pessoas, às vezes com você. Parar de pensar só com a sua cabeça e pensar com a cabeça do outro. Muito do que eu via era eu conversando com empresários e falando, cara, o conteúdo gerou tantos leads, nossa, gerar lead. Ninguém falava sobre isso. E eu, cara, é isso. Eu crio conteúdo para vender, mas muito antes eu crio conteúdo para gerar o lead qualificado. Qualificar essa pessoa, garantir que chega a pessoa certa. Eu falava assim, ó. Criar conteúdo para atrair pessoas é sobre chamar a atenção, mas não qualquer atenção. A atenção certa das pessoas certas. A atenção certa é muito sobre posicionamento, das pessoas certas é o lead qualificado. Então, quando eu crio na metodologia, e não é nem criar algo novo, eu já falava, só que eu só pus a outra roupagem, que é atrair leads qualificados, eu mostro que é diferente. Enquanto as pessoas falam de conteúdo de atração, eu falo conteúdo que atrai lead qualificado. Porque se você atrai um monte de gente desqualificada, no final das contas você não vende. Entendeu? Se eu vendo vestido e só atrai o cara que gosta de beber cerveja, eu não vou conseguir vender meus vestidinhos, que era para uma menina de, sei lá, 18 anos. Você entende? Então eu preciso do meu lead qualificado. E esse exemplo que eu acabei de dar para vocês. Então todo mundo ensina a crescer no digital. Mas eu ensino a gerar lead qualificado com o conteúdo arte, inclusive, que é uma técnica de você criar conteúdo de dentro para fora e não de fora para fora, que é o que a gente ensina no Creators, é a estratégia de conteúdo para gerar leads qualificados a partir da criação do conteúdo arte. E esse conteúdo arte é, ao invés de você olhar o que os outros fazem e copia, você, na verdade, interpreta e faz o que a gente está fazendo aqui, que é fazer perguntas, analisar, ver o que você sentiu, refletir, construir, e aí você leva para fora. E isso é o que te diferencia. É como é o seu processo de criação, principalmente de conteúdo. Para que as pessoas queiram comprar antes da oferta. Isso ninguém falava. E vão ter pessoas que vão ouvir falar, mas eu vou fincando a minha bandeira. Tem que fincar. Na hora que você encontra esse seu posicionamento, você repete ele, porque é na repetição que a gente consegue fazer a pessoa gerar familiaridade com aquilo, saber de onde é, ter um reconhecimento rápido. E o que te torna referência, mesmo com menos seguidores, porque ser autoridade não é sobre número, é sobre como as pessoas falam de você quando você não está na sala. A autoridade é sobre como essa pessoa te percebe naquele ramo específico. E isso é muito sobre como você vai se posicionar. Então, a prova social também não é só mostrar número, quanto você faturou, mas é também mostrar, às vezes, consistência, a clareza, a entrega. Às vezes o fato de ver que você entrega toda semana, que nem eu entrego toda semana a minha mentoria, o fato de você ver que toda semana eu tô entregando já gera uma prova para você de que eu entrego. Então eu não preciso só mostrar o número do resultado que eu gero, às vezes é no mecanismo. Ou às vezes eu mostrar o quanto que eu estudo para construir as minhas linhas de raciocínio, mostra para você que eu tenho preocupação em profundidade em ensinar só aquilo que realmente é verdade e realmente funciona, e isso me coloca no espaço na sua mente de confiança. Você fala, selo Isabela, confio nela. Por quê? Porque eu sei que ela tá estudando para isso. Eu sei que ela não tá falando uma baboseira que saiu da cabeça dela ou que ela copiou de alguém. Que ela realmente estuda e se aprofunda e testa antes de falar para alguém o que você deve fazer. Primeiro eu tenho que validar que isso é uma coisa boa, tá? E você vira referência quando as pessoas conseguem repetir com facilidade o que você faz e por que isso importa. Então as pessoas, a Isabela ensina a gerar o lead qualificado através do conteúdo, e cara, isso é muito bom, por quê? Porque gerar o lead qualificado significa que você sempre vai ter gente querendo comprar de você. Entende? Se a pessoa consegue explicar isso, o meu posicionamento tá sendo bom. E se você ainda precisa se explicar demais, o posicionamento tá raso ou ainda não foi repetido vezes o suficiente para se tornar claro. Então eu sei que geração de leads não é algo que é comum para todo mundo. Em breve vai ser muito comum, mas não é comum para todo mundo. Então eu tenho que repetir para conseguir fazer com que você entenda o que eu faço, por que isso é importante. E aí você fala para outras pessoas e aí a gente vai deixando isso mais fácil de entender. Tá? E se você quiser se destacar, você precisa não só ser mais visto por mais gente, mas você tem que começar a ser lembrado pelas pessoas certas. Você tem que começar a ocupar um espaço na mente das pessoas. Então, como você para de ficar ligando para a concorrência? Quando você para de olhar para a concorrência e começa a internalizar e entender o que você faz de diferente, que é o que a pessoa quer.
o que tá na cabeça dela. Não é sobre o que você acha legal, é sobre o que ela precisa que ninguém tá fazendo. Sobre o que ela tá buscando que ninguém tá comunicando. E a partir do momento que você entra e põe sua energia nisso, ao invés de ficar olhando a concorrência, e põe sua energia nisso, você consegue se destacar. Então, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você. Se você quiser, inclusive, aprender a gerar mais leads qualificados através do conteúdo, estratégia de conteúdo, para que você possa crescer no digital do jeito certo, gerar mais leads qualificados e vender mais, então através da estratégia, conteúdo e vendas, a gente tem o Ematize Geração de Leads. Vê se a próxima edição é para você, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? Que é um programa presencial em São Paulo, e ele é muito bom, ele abre a sua mente e te ensina o passo a passo para que você consiga implementar, você saiba como criar a sua estratégia de conteúdo baseada nisso, criar os seus processos de venda e conseguir melhorar a venda através do que a gente já validou que funciona. E também vou deixar aqui embaixo outros 2 links, só para você entender. O do geração de leads, que é para você poder fazer uma aplicação e ver se a próxima data, a próxima edição tá perto, tá bom? E aí o nosso time liga para você, chama no WhatsApp, para poder ver se a gente consegue te ajudar ou não. O segundo link vai ser o diagnóstico do Ematize, então ali você consegue colocar o seu negócio, quais são suas dificuldades, o que você quer atingir, e a partir disso você já vem para o nosso time e eles vão te ajudar na melhor solução com base naquilo que você falou. Então esse diagnóstico é irado. E o último link de todos é caso você seja empresário ou empresária e fature mais de R$200 mil por mês e queira estar no Sparks, que é a nossa mentoria empresarial. Aí é um formulário de aplicação, você faz ela e aí a gente te chama para ver se você é qualificado e ver se a gente consegue te ajudar nos seus objetivos, tá bom? Espero que você tenha gostado. Beijo no seu coração. Temos vídeos novos toda semana, então fica por aqui. Se você ainda não está inscrito, se inscreve no canal. Deixe um like aqui. Safada, não deixou, né? 2 segundos. Deixa um like. Comenta aqui embaixo se te ajudou. Espero que sim! Aulinhas rápidas. Beijo no teu coração e até o próximo vídeo.